the source of life, justice and love. No livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo. Hoje a nossa mensagem ela está baseada nos capítulos 3 e 4, né, de Josué. Mas eu vou ler aqui inicialmente, eu vou ler no capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Josué capítulo 4, do versículo 20 até o 24. Todos acharam? Amém? Josué capítulo 4, do 20 ao 24. Então diz o seguinte: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, queremos então te louvar pelo tempo de cânticos, de adoração através dos cânticos. Queremos te agradecer pelo momento da semeadura, das ofertas, dos dízimos. E queremos te agradecer por esse momento em que agora, Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, ouvir a tua palavra, a tua voz. Eu peço a Deus que o Senhor use a minha vida, apesar das minhas tantas limitações, me dá a tua graça, me capacita, me usa com unção, com poder, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. E que os corações de cada um de nós aqui estejam abertos para receber também a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale a nós, que o Senhor nos desafie, que o Senhor até mesmo nos confronte. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, como vocês já sabem, né? Nós começamos uma série de pregações aqui na igreja. Essa é a 3ª pregação da série. A gente está abordando o livro de Josué, né? Que é o 6º livro da Bíblia, então. Nós vamos fazer 9 pregações, com a permissão de Deus. Hoje é a 3ª, depois teremos mais 6 ainda, né? Baseado aqui no livro de Josué. Então, como a gente tem falado, o livro de Josué, ele trata da conquista da terra prometida, né? Da conquista de Canaã, da conquista da Palestina pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Então, só relembrando aqui para os irmãos, na primeira mensagem da série, nós nos baseamos nos 9 primeiros versículos do capítulo 1, que é aquele momento em que Deus chama Josué, né? Deus chamou Josué, Deus animou Josué, né? Depois da morte de Moisés ali. Moisés, uma referência, um ícone para o povo, havia morrido, o povo meio que perdeu ali um pouco a referência. Então, Deus fala com Josué, animando Josué para a grande tarefa que ele tinha à frente dele. Qual era a tarefa que Josué tinha à frente dele? A tarefa de liderar o povo, né? De substituir Moisés, era uma tarefa muito difícil, e liderar o povo na conquista da terra prometida.
Então, nos primeiros 9 versículos do capítulo 1, Deus anima Josué. Deus fala com Josué e o anima. Depois, na semana passada, nós falamos, né, a gente abordou o final do capítulo 1 e o capítulo 2, que é ali uma preparação, né? O povo então começou a se preparar para atravessar o Rio Jordão. Hoje a gente vai falar da travessia do Rio Jordão, né? Mas na semana passada a gente falou então quando o povo começa a se preparar para atravessar o Rio Jordão, né? E também a gente falou daqueles 2 espias que foram enviados para a Palestina, né? À semelhança dos 12, 40 anos antes, quando Moisés ainda era o líder, né? Vocês se lembram daqueles 12, entre os quais o próprio Josué e o Calebe, dentre os quais 10 deram um relatório negativo. Então, 40 anos depois, Josué, agora como líder, ele manda 2 espias que espiam a terra, e mais especificamente a cidade de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada. E ali, então, eles ficaram escondidos, né, na casa de uma mulher prostituta, Raabe, né? Enfim, a gente já pregou a semana passada, não vou repetir aqui, só estou tentando recordar para vocês. E essa mulher, segundo a gente falou aqui na semana passada, né, ela se converteu ao Senhor Deus, tanto que ela é salva, né? Ali, ela e a família dela, quando a gente ainda vai falar da conquista de Jericó mais à frente, né? Mas quando a cidade é conquistada, a única família que fica viva ali em Jericó é a família de Raabe, né? E essa mulher, ela não só se converteu, né, ao Senhor Deus, como ela ela era uma prostituta, mas ela veio a ter uma vida honrada depois disso, porque ela se casou, né, com um judeu, com um israelita, e ela passou a fazer parte, ela se tornou uma ancestral, não só do rei Davi, como do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ler, quando você lê a genealogia em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, você vai ver que Raabe está lá, entre as 5 mulheres que são relacionadas na genealogia de Jesus em Mateus. Raabe é uma delas, e ela é citada entre os heróis da fé, em Hebreus 11, e é citada também no livro de Tiago. Então, uma mulher que se converteu ao Senhor, né, irmãos? Uma mulher que tinha uma vida tortuosa, mas que ela se converteu ao Senhor. Amém? Bom, e hoje a gente vai falar então sobre justamente a passagem do Rio Jordão, né? Então, como eu falei para vocês, né, eu tentei ilustrar outro dia aqui, imagina que o Rio Jordão está aqui, né? Aqui o povo estava aqui do lado, vou falar da minha perspectiva, tá? Do lado oriental, né, do Rio Jordão. Então eles tinham que atravessar o Rio Jordão para o lado ocidental, né, do Rio Jordão, onde então está ali, né, a Palestina, né, a chamada Terra Prometida. E aqui, gente, veja, capítulo 3, quero ler com vocês alguns versículos. Veja aqui comigo, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, fique com a sua Bíblia aberta, né, ou acompanhe, talvez o pessoal vai projetar aqui o texto. Então diz assim, Josué 3, versículo 1, olha, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão. Né? Então eles chegaram ali nas margens do Rio Jordão mesmo, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, né, no meio do acampamento do povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela.
Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos falar juntos esse versículo 5, irmãos? Vamos ler juntos? Está aqui? Vamos ler juntos? Leia comigo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, eu quero hoje trazer para a gente 4 lições aqui para a gente, né? Nessa mensagem. A primeira está baseada justamente nesse versículo aí. A primeira lição que eu quero trazer para a gente hoje, irmãos, é a seguinte: para que o Senhor faça maravilhas amanhã, é necessário que nós nos santifiquemos hoje. Amém? Esse é o princípio. Para que o Senhor faça maravilhas amanhã, é necessário que nós nos santifiquemos hoje, né? Josué fala aí para o povo então: santificai-vos, né? Está implícito de alguma forma, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, né? Porque eles iriam passar o Jordão de uma maneira milagrosa, né, gente? De uma maneira sobrenatural aqui, né? A gente está falando aqui que é algo sobrenatural, né? A gente sabe que Deus, Ele pode agir através de meios naturais também, né? Deus pode agir através de meios naturais. Mas Deus também é poderoso para agir através de maneiras sobrenaturais, né? Então, para dar só um exemplo, uma pessoa está enferma, né? Deus pode usar a vida dos médicos, Deus pode usar a vida de um médico, pode usar um medicamento, um tratamento. Deus pode usar essas coisas, né? Graças a Deus, porque Deus tem dado sabedoria para os homens, né? Para que a ciência cresça, para que a ciência se multiplique, né? Para que o conhecimento científico cresça. E a gente tem se beneficiado disso, de alguma maneira, né? A gente tem se beneficiado, né? As pessoas têm vivido mais tempo, a expectativa de vida das pessoas tem aumentado. Por quê? Porque a gente tem à nossa disposição tantos remédios, tantos tratamentos, né? Tanto conhecimento médico científico. Deus pode usar isso, né? Então, seria Deus usando um meio natural, vamos dizer assim, para abençoar uma pessoa que está enferma. Mas nós sabemos que Deus também pode fazer o sobrenatural, né? Coisa que às vezes a medicina não pode fazer, né? Ou até pode, mas Deus pode fazer também, né? Às vezes a medicina até pode encontrar uma cura para uma doença, mas Deus pode agir sobrenaturalmente e curar aquela pessoa antes que ela faça o tratamento. Então aí é uma ação sobrenatural de Deus. E aqui, gente, estava para acontecer uma ação sobrenatural, porque o que a gente vai ver aqui, né, a gente vai ler daqui a pouco, é uma coisa totalmente, não se explica no nível natural, é só no sobrenatural, né, que é o povo atravessar o Rio Jordão, né, a pé enxuto, vamos dizer assim, as águas pararem, a gente vai ler daqui a pouco, né, as águas pararam como num montão assim, né, e claro que para isso aqui você precisa, né, exercer a fé, é uma coisa, por isso que eu falo, é sobrenatural, né? Tem gente que lê e fala: não acredito. Como que vai acontecer isso? Né? Isso aí foi inventado, né? Quem não tem fé vai dizer isso. Não, isso foi inventado, não é? Então, agora, se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê no poder de Deus, né? O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, né? Então Deus ele pode agir por meios naturais e Ele pode agir por meios sobrenaturais. Então estava para ocorrer aqui uma grande maravilha, que isso foi uma maravilha, tanto que você viu que o texto que eu comecei a ler foi, eu vou chegar lá também daqui a pouquinho,
né? Mas eles levantaram até um memorial, para que eles não se esquecessem daquela obra que Deus tinha feito no meio deles, para que as gerações seguintes soubessem do milagre que Deus havia feito. Era uma grande maravilha que Deus ia fazer. Eles iam atravessar, né, o Rio Jordão, assim como já tinham 40 anos antes também, né, atravessado o Mar Vermelho, quando saíram do Egito. Agora iriam atravessar o Rio Jordão. Era um milagre. Mas é interessante, né, gente, esse princípio aqui, porque Josué fala, santificai-vos, não é? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, não é? Então, gente, para que o Senhor faça maravilhas, né, o mesmo Deus, né, que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, o mesmo Deus que fez esses milagres maravilhosos que estão descritos na Bíblia aqui, né? O mesmo Deus que curou Naamã, quando ele mergulhou 7 vezes lá aqui no Rio Jordão, né? Mesmo Rio Jordão, Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra, né? Os mesmos milagres, o poder que Deus manifestou no profeta Elias e Eliseu ressuscitando mortos, operou no ministério de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, ressuscitando mortos, curando enfermos. Esse mesmo poder, Deus ainda tem esse mesmo poder, amém? Deus pode operar esse mesmo poder. Deus pode realizar essas mesmas maravilhas. Mas é interessante, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, né? Quem sabe a gente está vendo poucas dessas maravilhas, né, irmãos, hoje, porque a gente tem se santificado pouco, né? Porque a gente tem se separado pouco para Deus, né? O que é se santificar? Se santificar é separar-se, é consagrar-se para Deus, né? Então a gente está vivendo um tempo em que o povo de Deus precisa, né, se consagrar mais, né, irmão? Se santificar mais, se separar mais para Deus. A gente está vivendo um tempo, né, em que tantas coisas assim tentam nos tirar da presença de Deus, tantas coisas. Existe uma certa rivalidade, né, uma certa concorrência, vamos dizer assim, né? Como é difícil, gente, né? Como é difícil para nós que somos adultos, quanto mais para um jovem hoje, para um adolescente, né? Se separar dessas coisas do mundo, né? Porque as coisas do mundo, elas são atrativas aos olhos, as coisas do mundo, elas são, elas mexem com a carne, né? Elas satisfazem a natureza humana pecaminosa, né? Não vem me dizer que não satisfaz, que satisfaz. Não satisfaz o espírito, mas a natureza pecaminosa, as coisas do mundo se satisfazem, né? Como diz o apóstolo João, né? A concupiscência da carne, né? Acho que eu falei isso aqui domingo, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Ou seja, a concupiscência quer dizer o desejo, né? O desejo desenfreado. A nossa carne tem desejos, né? Os nossos olhos, a cobiça, veja, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Quantas coisas, gente, muitas vezes nos encantam aí nesse mundo, né? Quantas pessoas têm ficado divididas? Essa é a grande questão, né? Porque viver pela fé é justamente você rejeitar as paixões humanas, renegar as paixões humanas e servir a Deus, e se consagrar a Deus, e se dedicar a Deus, se consagrar a Deus, né? Então, para que nós possamos ver o Senhor fazendo maravilhas no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, é necessário que nós nos santifiquemos hoje, amém, irmãos? Se a gente quiser ver maravilhas amanhã, a gente precisa se santificar hoje. Eu até anotei aqui, nós somos hoje o resultado, escuta isso, nós somos hoje o resultado do que nós plantamos ontem, e seremos amanhã o resultado do que estamos plantando hoje.
é necessário nós nos santificarmos. Amém, irmãos? O Senhor chama, né, a sua igreja à santificação. É uma mensagem que não é muito pregada, né? Muitas vezes as igrejas, os pastores aí estão tentando atrair as pessoas, né, com promessas, né, de prosperidade financeira, né, enfim, aquelas promessas ligadas àquele triunfalismo, né? Mas não se fala muito sobre a necessidade da gente se consagrar, da gente se separar, porque isso envolve o quê? Envolve renúncia, né? Envolve morrer para a nossa velha natureza, para o nosso velho eu. Mas esse versículo aqui, ele é maravilhoso, ele é desafiador. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui, ó, versículo 6, diz assim, olha. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Agora olha esse versículo 7, preste atenção. Então disse o Senhor, né, Deus aqui falando com Josué, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Né? Veja que quando Deus animou Josué, né, como a gente estudou aqui na primeira semana, Deus tinha falado para Josué, né, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Lembra? E aqui o Senhor fala, né, interessante, Deus fala para Josué: hoje começarei. Não é? Não era definitivo, era o começo. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam, para que o povo de Israel saiba, que como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Né? E aqui eu quero pedir para você, por gentileza, ainda ler comigo, no capítulo 4, né? No versículo 14. Então, depois que o povo atravessou o Jordão, diz aqui, né, olha, 4,14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Irmãos, é muito interessante isso. Então, a segunda lição aqui para a gente, o segundo princípio que eu quero trazer para nós hoje aqui, escuta só essa, hein? É muito bom essa mensagem aqui, essa lição, né? Que é a seguinte: situações desafiadoras são oportunidades que Deus usa para nos honrar. Amém? Vou repetir. Situações desafiadoras são oportunidades que Deus usa para nos honrar. Irmãos, eu tentei falar aqui para vocês, né, na mensagem na primeira semana, o quanto era desafiador para Josué ter que substituir Moisés. Né? Não era fácil, não era simples, né? Porque, como eu disse para vocês, Moisés era a referência que eles tinham. Moisés liderou o povo 40 anos. Gente, 40 anos. É muito tempo. Né? É muito tempo. A maioria dos que estão aqui, 40 anos, no mínimo, né? Metade da sua vida. Nem isso. Metade de uma vida, para nós hoje, 40 anos. Isso para quem consegue chegar aos 80. Para quem consegue chegar aos 80, né? 40 anos é a metade da vida. É muito tempo. Então veja, Moisés ele ficou 40 anos na frente do povo, na liderança do povo. Como eu falei aqui para vocês, né? Para muitos israelitas, muitos israelitas só conheciam Moisés como líder. Porque essa geração que entrou na Terra Prometida, muitos deles já nasceram no deserto.
Eles ficaram 40 anos no deserto, né? Rodando no deserto. Então, a maior parte, eu acredito, que desse povo que entrou na Terra Prometida já tinha nascido no deserto. Então, quando eles nasceram, já era Josué o líder deles. Eles nunca conheceram outro líder. Josué era a referência, era o líder. E aqueles que saíram do Egito, criança ou jovem, também, que tivesse saído do Egito com 10 anos de idade, né? Quer dizer, ali Moisés já passou a ser o líder. Nos 40 anos seguintes, desde criancinha, quem que eles reconheciam como líder do povo? Moisés. E Moisés foi o homem que Deus usou, né, gente? Moisés era, vamos dizer assim, era quase que um mito, né? Porque Moisés foi o homem que Deus escolheu, né? Eles conheciam a história de Moisés. Como Deus poupou Moisés quando ele era uma criancinha, enquanto todas as crianças do sexo masculino do povo de Israel morreram, assassinados, Deus poupou a vida de Moisés. Eles sabiam como Moisés tinha sido preparado no palácio de Faraó, como ele tinha crescido como filho da filha de Faraó, educado em toda a ciência e sabedoria do Egito. Eles sabiam, não é, que Deus tinha usado Moisés para enviar as 10 pragas sobre o Faraó e sobre o Egito. Eles sabiam que Deus tinha usado Moisés para abrir o Mar Vermelho para eles passarem. Eles sabiam que Deus tinha usado Moisés para trazer o maná dos céus. Eles sabiam que Moisés tinha subido ao Monte Sinai e Deus tinha dado as tábuas da lei para Moisés. Eles sabiam que Moisés tinha escrito o Pentateuco. Olha como Moisés... Quem era Moisés? Era difícil substituir Moisés, não é verdade? Era um desafio muito grande. E Josué, ele, como ser humano, eu acho que ele tremeu na base. Mas Deus animou e falou, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E aqui, gente, foi a hora que Deus honrou Josué. Olha como foi importante Josué não desistir da missão que Deus estava dando para ele. Não é? Porque Josué podia ter falado, olha, Senhor, ok, realmente o Senhor me escolheu para liderar esse povo, para substituir Moisés, para liderar o povo na conquista da Terra Prometida. Eu fico muito lisonjeado, mas eu não quero. Manda outro no meu lugar, porque o negócio é muito pesado. Não é? O desafio é muito grande. Não é? Acho que foi a semana passada que eu fiz uma brincadeira aqui, não foi? Eu fiz uma brincadeira aqui com os irmãos, né? Eu falei, imagine se a partir de domingo agora, que dia que é? Dia 18, né? Dia do aniversário do Renato. Dia 18 de agosto. Imagine se a partir de domingo agora, você aí, aponta para você, você, não é o irmão que está do seu lado, não, você tivesse que substituir o pastor Ronaldo aqui na igreja. Olha aqui, eu nem me comparo com Moisés, né? Não tem nem comparação, mas só para você imaginar, que você tivesse que estar aqui pregando 3, 4 vezes por semana, que você tivesse que cuidar, né, aí, pagar R$7.000 de aluguel todo mês, que você tivesse que, né, cuidar de toda a parte administrativa da igreja, e a parte espiritual e tudo mais. Imagine que você tivesse que fazer isso. Já ia dar uma tremidinha, né, na base, né, irmãos? Agora, você imagina Josué ter que substituir esse homem que eu acabei de falar das credenciais dele, né? O currículo de Moisés. Então, ele, como ser humano, ele deve ter dado uma tremida na base ali. Mas, irmãos, olha como é importante a gente confiar em Deus, né? E na palavra de Deus. Porque, como Josué não desistiu, como Josué confiou em Deus, Deus honrou Josué. E essas situações desafiadoras, a situação que Josué assumiu era uma situação muito desafiadora. Substituir Moisés e liderar o povo na conquista da terra era muito desafiadora. Mas olha, qual foi o princípio aqui que eu falei? Situações desafiadoras são oportunidades que Deus usa para nos honrar.
Não é? Se não surgirem essas situações desafiadoras, talvez a gente também não vai ser honrado. Não é? Como queremos ser honrados por Deus, se a gente não aceitar os desafios que Ele coloca diante de nós? Não é? Como seremos honrados por Deus, se Deus nos chama para fazer uma coisa? Não, Senhor, eu não, manda lá o irmão Carlinhos lá, manda lá o Mário, eu não, Senhor. Não é? O Mário é a pessoa certa, Senhor, né? Manda lá o irmão José Reis, eu não, né? Então, irmãos, a pessoa que desiste, que se acovarda, vamos dizer assim, ela termina perdendo a oportunidade, é o que eu estou falando, a oportunidade de ser honrado por Deus. Porque naquele dia, quando o Rio Jordão foi aberto, e o povo passou para o lado de lá, para conquistar a terra prometida, olha só, né? Primeiro Deus fala para Josué, hoje começarei a engrandecer-te. Né? Ali foi só o começo. Mas diz aqui, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam, eles vão saber, que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quer dizer, se Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, usou Josué para abrir o Rio Jordão. Né? Um milagre praticamente equivalente. E aí depois o texto diz, né, o versículo 14 diz, o Senhor engrandeceu Josué, olha aí, 4,14. O Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então eles passaram a respeitar Josué todos os dias da vida de Josué. Assim como eles respeitaram Moisés, o mesmo respeito que eles tinham por Moisés, eles passaram a ter por Josué. Por quê? Porque Josué não desistiu. Porque Josué aceitou a missão que Deus estava dando para ele. Por mais difícil que fosse, ele confiou que Deus ia capacitar ele, que Deus ia ajudar ele. E aqui Deus o honrou, porque ele não desistiu, porque ele aceitou a missão. Então, irmãos, como a gente sempre fala, né? Deus tem uma missão para cada um de nós. Amém? É diferente. Cada um tem uma missão diferente aqui. A missão que Deus tem para mim é uma missão. A missão que Deus tem para você é a sua missão. Cada um tem uma missão que Deus deu. Você sabe, né? Se você pensar um pouquinho, você vai refletir, você vai entender qual é a missão que Deus te deu. Não desista dessa missão, não fuja dessa missão. Não seja como Jonas, né? O profeta Jonas que fugiu. Não é? Olha quanta situação constrangedora ele teve que passar, porque ele quis fugir. Ainda tem essa, viu, irmão? Quando você foge, ainda vai... Não adianta fugir, porque aí vem tempestade, Deus manda um grande peixe para te engolir, né? Não precisa ser literalmente falando, né? Uma situação. Então, não fuja da missão que Deus te deu. Né? Entenda, busque de Deus, qual é a missão que Deus te deu? E aceita essa missão. Creia que se Deus te deu essa missão, por mais difícil que seja, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir as portas, e Ele vai te honrar. Amém? Assim como Ele honrou Josué. E as pessoas passaram a respeitar Josué, né? Todos os dias da vida dele, né? O Senhor engrandeceu a Josué. Olha, ele teria perdido tudo isso se ele não tivesse assim obedecido ao Senhor nessa missão que Deus tinha dado na mão dele, né? E grave isso, irmãos. Quando a gente passa por situações desafiadoras, a nossa tendência natural é tremer na base, querer desistir, falar, não é para mim isso aqui, jogar a toalha. Olha, situações desafiadoras são oportunidades que Deus usa para nos honrar. Amém? Você está passando uma situação difícil lá no seu trabalho, confia em Deus, não é? Peça a direção de Deus, Deus pode usar aquilo ali para te honrar. Se aquela situação não tivesse acontecido, não teria como Deus te honrar. Não é? Mas Ele pode usar aquela situação ali para honrar você. Amém? Vamos lá, seguindo aqui. Agora nós vamos no capítulo 3, ainda, para o versículo 14
Deixa eu correr um pouquinho aqui. Capítulo 3, versículo 14, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés, agora presta atenção aqui, né? Então, os sacerdotes, eles estavam levando a arca da aliança, né? Sobre os ombros, como os sacerdotes, os levitas faziam. Aquela arca da aliança que simbolizava a presença de Deus e a glória de Deus. Então, verso 15, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Então, quando eles molharam os pés na borda das águas, o que aconteceu? Verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então aqui foi o milagre, né? Aquilo que eu falei, aqui foi a maravilha. Santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilha. Essa aqui foi a maravilha, né? Então, agora, irmãos, qual que é o princípio aqui para a gente, né? Então veja só, para que sejam removidas situações difíceis, né? Ou sejam vencidos desafios que se colocam entre nós e os objetivos que nós temos a conquistar, nós temos que dar um passo de fé, né? Deu para entender? Você tem uma situação difícil que está se colocando entre você e o objetivo que você tem para conquistar. No caso aqui, né, o Rio Jordão estava se colocando entre o povo e o objetivo deles, que era conquistar a terra, né? Então, o que a gente tem que fazer para vencer essas situações, para remover? Nós temos que dar um passo de fé, né? Por quê? É interessante você perceber que o texto diz que foi quando os sacerdotes colocaram o pé lá na água, né? Isso eu fiz questão de que vocês dessem aí no versículo 15, os pés se molharam na borda das águas. Então foi nesse momento que as águas que desciam do norte para o sul pararam, né? Como num montão, né? E ali então cortou aquela correnteza e o rio se secou naquele ponto, né? E, enfim, a correnteza continuou descendo e eles puderam passar ali. Um milagre, é sobrenatural isso aqui. Isso aqui não se explica pelos meios naturais, é sobrenatural, isso é milagre, certo? Isso é milagre. Então veja, irmãos, mas como que isso aconteceu? Foi dado um passo de fé, né? É aquilo que a gente fala, isso é semelhante ao que aconteceu lá na abertura do Mar Vermelho também, né? Lá no caso do Mar Vermelho, é interessante que a Bíblia diz que o Moisés começou a orar lá, nos 40 anos antes, Moisés começou a orar, e o Senhor disse o que para ele? Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E aí, à medida que o povo começou a marchar, e começou a botar o pezinho na água, molhar o pezinho lá, aí a água, o mar começou a se abrir. Né, irmãos? E é isso aí, né? Às vezes, é aquilo que a gente fala, a gente quer esperar Deus abrir o mar, né? Para a gente passar, né? É aquele dito, né, vamos dizer assim, que o pessoal diz, né, que muita gente fala assim para Deus: Senhor, abre o mar que eu passo. Aí Deus fala assim: não,
passa que eu abro, né? É diferente, né? A gente quer que Deus abra para a gente passar. Deus fala, não, vai que eu vou abrir. É dar o passo de fé. Foi na hora que os sacerdotes colocaram o pé na água que o milagre aconteceu. Né? Então, gente, é isso. Viver pela fé, assim, você vai andando. Você vai andando. E o mar vai se abrindo. Amém? Se às vezes a gente não pode ficar esperando, né? Tem gente que é muito acomodado, né? Fica esperando. Deus, ele faz milagres, irmãos. Mas Deus, ele age em parceria conosco também. Sabe? O poder é dele, a glória é dele. Mas até para testar, né, a nossa fé, Deus age em parceria conosco. Né? É como a gente tem aquela passagem, né, que a gente sempre fala da ressurreição de Lázaro, né? Que Jesus chegou lá em Betânia, e foi no túmulo onde Lázaro estava sepultado, e Jesus disse o quê? Tirem a pedra, não foi? Tirem a pedra. Aí o pessoal tirou a pedra, aí Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Não é? Então, Jesus não podia ter chegado lá e falado assim, pedra, retira-te, e a pedra saia voando? Ele é Deus, né? Ele poderia fazer isso. Mas tirar a pedra era a parte humana, vamos dizer assim, no processo. Aí aquilo que, né, cabia a Deus fazer, ele fez. Aqui é a mesma coisa, né, gente? A gente precisa estar, né? Hoje, por exemplo, eu vou contar o testemunho da Márcia aqui. Vamos, Márcia? Fiquei feliz, né? Que a Márcia veio falar para mim que terça-feira a gente teve o culto de oração aqui, né, irmãos? Foi uma bênção, né? A gente começou aqui essa série de oração e tivemos um bom grupo aqui de irmãos. Acho que estavam uns 20 irmãos aqui mais ou menos orando, né? O Mário fez até uma selfie aí, né? Eu postei lá no Instagram da igreja e tal. E nós oramos por vários pedidos de oração. Entre eles, a Márcia pediu oração para que Deus abrisse uma porta de emprego para ela. E ela chegou aqui dizendo que já arrumou um emprego. Olha que bem, né? Glória a Deus, né, irmãos? Resposta de oração, amém? Mas terça-feira ela não ficou dormindo, né? Estava um frio, né, Márcia? Ela veio aqui com o marido dela, né? Veio orar. Aliás, me lembra no final de orar pela sua família, que você pediu. Né? Então, é isso, né, gente? É dar o passo de fé, né? Tem muita gente que fica parado, de braço cruzado, né? Quer que Deus faça tudo. Deus vai fazer, viu, irmão? Deus vai fazer. Mas você tem que botar o seu pezinho na água, tá? Vamos molhar o pezinho aí, tá certo? Vai esperar, né? Tudo de mão beijada, tá certo? Então, é isso. Eu anotei aqui, né? Se não partirmos para a ação em certas áreas que desejamos conquistar, jamais sairemos do lugar. Amém? E, para terminar, o último ponto aqui que eu quero abordar com vocês. Então, eles passam, né? E aí, o Josué, ele fala aqui para o povo, né, que eles deveriam pegar 12 pedras, não é isso? Ou, não lembro o número das pedras agora aqui. Mas, vamos ler aqui, está no capítulo 4. É isso mesmo. 12 pedras, né? Mas vamos aqui para o versículo, no versículo 9 fala 12 pedras, né? Mas enfim, vamos pegar aqui no versículo 20, que a gente tinha lido, então diz aí, 4, 20. As 12 pedras, isso mesmo, que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna, em Gilgal. Então eram pedras grandes, né? 12 pedras, cada uma das pedras representando uma das tribos, né, de Israel, eram 12 tribos. Então, cada tribo representada por uma pedra. Então, diz aqui, levantou-as Josué em coluna. Ele fez uma coluna, não sei bem como é que foi isso, mas ele fez uma coluna, uma espécie de um obelisco, assim, uma coluna com aquelas 12 pedras. Não é? Aquilo ali foi tipo de um memorial, né? Então, veja, versículo 21 diz,
E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Então, quando eles passassem por ali no futuro e vissem aquela coluna de pedra, né? Então, e os filhos deles no futuro, né, passados 20, 30, 40, 50 anos, passassem por ali e perguntassem: o que significa essas pedras aí, esse montão de pedras aí que foi colocado aí? Né? Porque, obviamente, ia ficar colocado de uma maneira que ia perceber que não era uma construção natural, né? Uma construção que tinha sido feita pelo homem. Então, o que significam essas pedras? Aí diz Josué aqui, verso 22. Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Então, o quarto e último princípio que eu quero trazer aqui para a gente é: sempre que Deus nos abençoar, nós devemos erguer memoriais, para que jamais nos esqueçamos dos atos poderosos de Deus a nosso favor. Amém, irmãos? Erga um memorial. Sempre que Deus te abençoar, como aqui o povo passou, atravessou o Rio Jordão de forma milagrosa, sempre que Deus te abençoar, erga um memorial, para que você jamais se esqueça do que Deus fez em seu favor. Né? Não sei de que forma, eu coloquei aqui algumas ideias. Anotar os sonhos, as revelações de Deus para você, palavras especiais, né? De repente, a pessoa foi curada, né, de uma doença incurável, e tem lá o laudo médico, né? Tem lá vamos dizer assim, o laudo médico de quando estava com a doença e depois que foi curado. Pega, bota num quadro, coloca, né? Coloca em algum lugar, para você nunca esquecer o que Deus fez por você, né? Processos judiciais que você achava impossível, né? Ou que parecia impossível, não que você achava impossível, mas que parecia aos olhos humanos impossível de Deus fazer, não é? Então, faça algo para não esquecer, não é? O que Deus fez por você, não é? Porque só o Senhor é Deus. E também aqui, né, esse texto ele fala da importância de nós ensinarmos aos nossos filhos, de nós passarmos para a próxima geração o que Deus tem feito por nós, né? De nós falarmos do seu grande poder. Olha que bonito esse verso 24. Ele falou aqui, né? Vocês façam esse memorial, nós vamos fazer esse memorial, para a gente possa falar para as futuras gerações, né? Isso, e no 24 diz: e para que todos os povos da terra conheçam o quê? Que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Porque a mão do Senhor é forte. Amém, irmãos? Irmão, nós somos limitados. Nós, na nossa própria força, nós somos fracos. Mas a mão do Senhor é forte. Amém? A mão do Senhor poderá nos dar a vitória que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor, então, para a gente orar. Graças a Deus. Amém. Vamos vir aqui na frente, irmãos? Vem aqui, por favor. Todos os irmãos podem vir aqui para a gente pedir para o pessoal do... Sim, sim.